Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para começar a gravar a parte de função quadrática, um dos principais assuntos de qualquer prova que se preze, qualquer prova de matemática que se preze, fala sempre de função quadrática. Legal? E a gente vai começar com uma pequena revisão sobre o que vem a ser as equações do segundo grau ou equações quadráticas. Na verdade, são ferramentas com as quais a gente vai resolver muitas questões envolvendo função quadrática. Tranquilo? Então a gente vai direto para o quadro agora para fazer uma pequena revisão sobre equações do segundo grau. Aquelas equações as quais a gente termina resolvendo utilizando a fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Então vamos direto ao quadro para resolver algumas equações do segundo grau. Falou? Legal, gente. Olha só. Equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. Você pode perceber aqui por um motivo muito óbvio. Se o a for zero, o x ao quadrado desaparece e aí a gente vai ter uma equação do primeiro grau. Portanto, você tem que lembrar, o a tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Olha só, para a gente relembrar, existe uma propriedade conhecida como fórmula de Bhaskara, que é assim, ó, menos b, onde esse b é justamente o cara que multiplica x, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Lembrando que delta é calculado como b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo? Mais uma vez, gente, b, a e c são justamente os coeficientes que aparecem na equação do segundo grau. Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente começar a resolver. Olha só. X ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Acontece o que, gente? Aqui a gente tem o a, que multiplica o x ao quadrado, igual a 1. O b vale menos 2 e o c vale menos 15. O c é conhecido como termo independente. Independente porque ele não depende de x. Ele não tem x multiplicando. Ok? Mais uma vez, vamos utilizar esta propriedade aqui. Olha só como fica. X igual a menos b. Olha o b. Menos 2, portanto, menos 2. Mais ou menos a raiz do delta. Olha o delta. b ao quadrado, b mais uma vez, ao quadrado, menos 4 vezes a, acompanhe com a fórmula, 4 vezes a, que é 1, o cara que está multiplicando x ao quadrado aqui é 1, vezes o c, que é menos 15. Então a gente tem aqui umas continhas básicas para fazer, não é? Olha só, menos com menos dá mais, aqui eu tenho menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 15, menos com menos fica mais, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, 2. 4 mais 60 dá 64, e a gente sabe muito bem que a raiz de 64 vale 8. Daí eu vou ter o quê? 2 mais ou menos 8 sobre 2. Aí a gente tem 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. E 2 menos 8, menos 6, dividido por 2, menos 3, ok? Portanto, 5 e menos 3 são as raízes desta equação. São os dois números que satisfazem, que, se forem substituídos aqui, tornarão a sentença verdadeira. Ok? Legal. Vamos a um segundo exemplo. Olha só. 2x ao quadrado mais 9x menos 5, algo semelhante ao anterior, só que obviamente a gente tem outros valores para a, b e c. Então, de uma forma um pouquinho mais rápida, vamos aplicar a propriedade conhecida como fórmula de Bhaskara. Olha só, menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Olha o a, 2, olha o c, menos 5. Executando as continhas aqui, a gente vai ter 81. Outra vez, olha, menos com menos dá mais, portanto, 81 mais 40, 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Daí eu tenho, sim, aqui embaixo, olha, 2 vezes 2, 4, não nos esqueçamos do a. Aqui a gente tem 2a, ok? 2 vezes 2, 4.
Legal. 81 mais 40, 121. E a gente sabe que a raiz de 121 é 11. Portanto, menos 9 mais ou menos 11 sobre 4. Menos 9 mais 11, 2. Dividido por 4, 1 meio. E menos 9 menos 11, menos 20. Dividido por 4, menos 5. Essas são as duas raízes desta equação. Ok? Só um detalhe. Gente, existem algumas equações do segundo grau, equações quadráticas, que não vêm completas, ou seja, o B ou o C podem ser iguais a zero. Vamos recapitular. Quem não pode ser zero é o A. O A é o cara que multiplica o x ao quadrado. Legal? Pois bem, quando B ou C são iguais a zero, a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Tranquilo, a gente sempre vai poder utilizar a fórmula de Bhaskara. Só que, caso isso aconteça, B ou C sejam iguais a zero, existem formas alternativas de resolver, inclusive formas um pouco mais fáceis, um pouco mais diretas. E é isso que a gente vai ver agora no próximo exemplo, ok? Então, voltando para a aula. Olha esse próximo exemplo, gente. X ao quadrado menos 6x igual a zero. Repare que o valor de C é zero. Em outras palavras, ele termina sem aparecer aqui. Repito, se a gente quiser utilizar a fórmula de Bhaskara, a gente pode utilizar. Só lembrar que o C vale zero. Então, onde aparecer C, a gente põe zero. Mas existe uma outra forma de resolver. E essa outra forma é justamente a forma via fatoração. Repare, x ao quadrado menos 6x igual a zero. A gente não tem aqui um fator comum que pode colocar em evidência? Eu tenho x em evidência, aliás, comum, e vou colocá-lo em evidência. Olha como vai ficar. X, veja, x ao quadrado dividido por x dá x, 6x dividido por x dá 6. Portanto, a gente fatorou esta parte da equação. Legal. E aí vem uma teoria bem interessante. Repare só. Se o produto entre dois números é zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo igual a zero. Impossível os dois serem diferentes de zero e este produto dá igual a zero. Tranquilo? Portanto, quando ocorre isso, a gente pode afirmar que ou x vale zero, ou x menos 6 igual a zero. Daqui a gente tira facilmente que x' vai ser 6 e que x duas linhas igual a zero. Quero repetir, se a gente aplicar a equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara para essa equação aqui, vai funcionar do mesmo jeito. A gente vai encontrar exatamente esses dois valores. Agora, existe essa forma alternativa de resolver. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver agora um exemplo no qual o B é igual a zero. Então, vamos lá. Olha só. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Repare que agora quem está ausente é o termo em x. Em outras palavras, o B foi igual a zero. Portanto, x ao quadrado menos 9 igual a zero. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter x ao quadrado igual a 9. Passei o 9 para cá. E aí a gente vai ter, se x ao quadrado é igual a 9, x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Atenção, quando eu tiro aqui do quadrado para a raiz, eu tenho que me lembrar de colocar o mais ou menos, por um motivo muito simples. Olha só, quando a gente resolve aqui, mais ou menos a raiz de 9, a gente encontra dois valores, mais 3 e também menos 3. Repare como é importante a gente colocar esse mais ou menos aqui, porque olha, 3, se for substituído aqui, fica verdade. 3 ao quadrado, 9. Só que menos 3 também, porque menos 3 elevado ao quadrado. Lembre-se, base negativa, expoente par, resultado positivo. Portanto, menos 3, da mesma forma que o 3, ambos são raízes desta equação. Legal? Mais uma vez, se a gente utilizar a fórmula de Bhaskara e resolver essa equação, vai dar o mesmo resultado, ok? Só que tem um detalhe.
quando você utilizar a fórmula de Bhaskara, se for o caso, no momento em que o B aparece, a gente tem que colocar quem? 0, que é justamente o valor do B nesta situação. Muito bem. Gente, a gente acaba de fazer uma bela revisão em equações do segundo grau. Uma equação do segundo grau vai funcionar como uma ferramenta. Nesse capítulo que a gente está começando agora, o capítulo de função do segundo grau. Então, a partir de agora, a gente vai começar o estudo de função quadrática e vai entender o seguinte: toda vez que uma equação do segundo grau aparecer para ser resolvida, eu somente vou citar: olha, lá no começo do capítulo a gente já fez uma revisão. E aí você vai simplesmente resolver você por si só. Vai resolver a equação, você vai encontrar os valores, tá? A gente não vai perder tempo utilizando sempre a fórmula de Bhaskara para que a gente resolva a equação, porque senão a gente vai perder muito tempo. Legal? E agora sim, a gente começa propriamente o capítulo de função quadrática. O que é que vem a ser uma função quadrática? É isso que a gente vai ver agora no quadro, ok? Legal, gente. Agora sim, o que é uma função quadrática? O que é que vem a ser uma função do segundo grau? Olha só, a função do segundo grau é toda função cuja lei de formação tem esse formato aqui: ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a, obviamente, tem que ser diferente de zero, pois do contrário, se por acaso o a for zero, a gente não tem o x² e a função não é uma função do segundo grau. Ok? Muito bem. Aqui é a notação, né? F de R em R, domínio reais, contra domínio também reais, onde a gente tem y igual a ax² mais bx mais c. Vamos observar alguns exemplos. Olha só. Y igual a x² mais 5x mais 7. O que é que a gente tem aqui, gente? 1 sendo A, 5 sendo B e o 7 é igual a C. Um outro exemplo, menos 3x² mais 5x. Repare que nesse caso aqui, o termo independente, ou seja, o C vale 0, sem problemas. Quem não pode ser 0 é o A, ok? E mais um último exemplo, y igual a menos x² mais 4. Repare que dessa vez o B vale 0. Afinal de contas, mais uma vez, gente, B ou C podem ser iguais a 0. Tranquilo? Muito bem. Gente, agora a gente vai ver um tópico. Esse próximo tópico é um tópico assim chave. É o primeiro momento em que a gente vai ter contato com o gráfico da função quadrática. É algo muito marcante, é algo que a gente vai sempre utilizar dentro das questões de função quadrática. Então, redobre a atenção. Você que já está com 100% de atenção, passe até agora 120% de atenção para que a gente possa assimilar bem esses conhecimentos iniciais. Tranquilo? Vamos voltar para o quadro. Eu coloquei um exemplo aqui, y igual a x² menos 2x menos 3, para a gente tirar algumas conclusões. Olha só, mais uma vez, f de R em R, tal que y igual a x² menos 2x menos 3. Eis o nosso eixo cartesiano, algo exaustivamente estudado no capítulo anterior, no capítulo de Teoria Geral de Funções. E aqui a gente vai o que, gente? A gente vai partir para uma tabela, onde a gente vai jogar alguns valores para x. Mais uma vez, esses valores de x podem ser quaisquer, porque o domínio é o conjunto dos números reais. Poderíamos aqui utilizar qualquer número real. E aí a gente vai calcular algumas imagens. Exemplo, menos 2. Quando x for igual a menos 2, a gente vai substituir aqui o menos 2. E automaticamente aqui e aqui também. Olha como vai ficar. F de menos 2 igual a menos 2² menos 2 vezes menos 2 menos 3. Executando essas continhas aqui, a gente vai ter 4. Menos com menos também dá mais 4. E menos 3. 4 mais 4, 8. Menos 3, 5. Portanto, quando x é igual a menos 2, o y vai ser 5. Temos aqui um par ordenado. E esse par ordenado deve ser marcado no eixo cartesiano. Olha só, x igual a menos 2,
y igual a 5. Olha o ponto menos 2, 5 aqui. Legal. Mais uma vez, gente, vamos repetir o processo com o x igual a menos 1. Quando x for menos 1, a gente vai ter f de menos 1, vai ser substituído aqui. E quando a gente fizer essas continhas, a gente vai ter, olha só, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, e fazendo as contas a gente encontra x igual a menos 1, y 0. Esse ponto menos 1, 0, gente, quando y vale 0, significa que esse ponto está em cima do eixo x. Portanto, olha só o ponto menos 1, 0 aqui. Legal. Quando x for igual a 0 agora, f de 0. Teremos f de 0 igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Executando todas as contas, ficaremos com f de 0 igual a menos 3. Portanto, ponto 0, menos 3. Onde se encontra esse ponto 0, menos 3? Justamente em cima do eixo y. Mais uma vez, quando uma das variáveis é 0, é porque o par ordenado se encontra em cima do outro eixo. Se aqui o x vale 0, esse ponto se encontra em cima do eixo y, justamente no valor menos 3. Muito bem. Olha só, a gente vai repetir todo esse procedimento aqui para os valores 1, 2, 3 e 4. Só que para não ficar muito cansativo, muito repetitivo, a gente já vai colocar os valores de uma forma direta. Portanto, quando x for 1, a gente vai ter f de 1. Se a gente fizer todas essas contas, a gente encontra menos 4. Onde é que está o ponto 1 menos 4? 1 menos 4. Quando x for 2, eu vou ter f de 2, e a gente vai fazer as continhas todas. Vai encontrar menos 3, portanto, 2 menos 3, x igual a 2, y igual a menos 3. Para x igual a 3, a gente tem o y 0. Repare, é só substituir. Se a gente pega o 3 e joga aqui e faz todas as continhas, a gente encontra 0. Portanto, 3, 0, está aqui em cima, olha só, do eixo x. E quando x igual a 4, fazendo as continhas aqui, a gente vai ter f de 4 igual a 5. Portanto, ponto 4, 5. Legal? Ok. A partir do posicionamento desses pontos, a gente pode supor como será o gráfico. Atenção, o gráfico não é composto apenas por esses pontos. Afinal de contas, a função é de R em R. Em outras palavras, todo o eixo x, que é um eixo de números reais, mandará flechinha. A gente tem aqui, na verdade, uma infinidade de pontos, não apenas esses. E esses pontos serão tão próximos uns dos outros que terminarão formando uma curva. O posicionamento desses pontos pressupõe o formato da curva. Olha só, a curva vai ter justamente esse formato aqui. E esse formato, gente, é o formato parabólico. Essa curva a gente conhece como parábola, ok? Só um detalhe. Gente, o que a gente vai ver agora é algo extremamente importante. Eu vou falar e vai aparecer em forma de observação. Vocês devem estar vendo aqui atrás, aqui no quadro, o seguinte. Esse gráfico tem o formato de uma parábola e será sempre assim. Toda vez que a gente tiver uma função quadrática, o gráfico será de uma parábola, ok? Só que a parábola pode ter a concavidade para cima, como no nosso exemplo. Observe, aqui a concavidade está para cima. Isso ocorre porque justamente o A vale 1. Se esse A aqui fosse negativo, a concavidade seria para baixo. Isso a gente não pode esquecer. Então guarde aí, veja só, não esqueça disso de jeito nenhum. Se o A for positivo, o cara que multiplica o x ao quadrado for positivo, a concavidade da parábola será para cima. Se o A for negativo, a concavidade vai ser para baixo. Legal? Continuando. Olha só, gente, justamente a observação que eu acabei de fazer. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. A parábola terá concavidade voltada para cima se o A positivo e para baixo se o A negativo. Ok? Muito bem. Gente, tivemos um momento inicial, um contato inicial com o gráfico da função do segundo grau.
vimos coisas importantíssimas. Concluímos que o gráfico de uma função do segundo grau será sempre uma parábola. Concluímos que a concavidade da parábola será para cima se o A for positivo, será para baixo se o A for negativo. Você não pode esquecer isso de jeito nenhum. Só que tem uma novidade. A novidade é: existe uma forma mais rápida de a gente construir esse gráfico. O método da tabela é um método bem legal para a gente poder o quê? Concluir que o gráfico de fato é uma parábola. Só que agora a gente vai ver uma forma diferente de construir o gráfico, uma forma mais rápida, tão eficiente quanto a tabela, mas uma forma um pouquinho mais rápida. Legal? Só que tem um detalhe, gente, a gente não vai ver exatamente isso agora, porque o tempo acabou. No próximo bloco, aí sim, a gente vê a forma mais rápida da construção do gráfico de uma função quadrática. Legal? Até já já!